Alerta! Perseguição aos cristãos chegará ao ápice. Foi tudo predito por Nossa Senhora. Esta é uma das principais características que já existe desde o começo do cristianismo, sofridas pelos próprios apóstolos que andaram com Jesus e que veio numa crescente durante os séculos. É uma luta entre o bem e o mal, mas que, em especial, neste início do tempo da grande tribulação, ou chamado também tempo do pré-aviso, ou finais dos tempos, chegará a um nível jamais visto, segundo a própria Virgem Santíssima advertiu em Garabandal. Ela explicou que este tempo não culminará com o fim do mundo, mas trata-se de um período doloroso, jamais visto. Infelizmente, muitos pensam erradamente, porque a internet está lotada de erros e informações distorcidas e não fidedignas com os conteúdos originais. A perseguição global aos cristãos não é mostrada na sua real amplitude na grande mídia, com algumas exceções que citarei, mas saberemos maiores detalhes através de mídias alternativas confiáveis, embora a ONU já se manifestou quanto a esta questão, inclusive com dados. Sabemos que esta perseguição, que foi de maneira especial mais detalhadamente predita por Nossa Senhora nas aparições ocorridas no início da década de 60 em San Sebastián de Garabandal, na Espanha, já está ocorrendo. E não somente nos países do Oriente Médio, Egito e na China, ocorrem essas perseguições, embora seja de maneira mais cruenta, como citarei depois, mas que nos países ocidentais também ocorre, tidos como de primeiro mundo, mas nestes a perseguição acontece de maneira velada, isto é, fechando igrejas e transformando-as em bares, cafeterias, restaurantes, boates, tendo discursos de politicamente correto. Também citarei noticiários a respeito disso. Entretanto, é importante destacar que esta perseguição aos cristãos será progressiva e aumentará sobremaneira. E o sinal vermelho que teremos será a profecia da inédita viagem de um Papa a Moscou. Nunca nenhum sucessor petrino foi à Rússia, mas Nossa Senhora revelou isto para a vidente Conchita Gonzalez, de Garabandal. Não podemos precisar qual o pontificado que ocorrerá este gatilho profético, que dará o start não somente de uma perseguição aos cristãos jamais vista, mas um caos global com diversas facetas, todas serão analisadas aqui no canal, principalmente nas lives. Nossa Senhora mostrou como num filme grande parte desses acontecimentos, a mesma maneira que mostrou a realização do primeiro segredo para Miriana, por exemplo, em Medjugorje, em visão mística. Na visão, as meninas videntes de Garabandal, na época, Conchita, Mariloli, Jacinta e Maricruz, em especial as três primeiras, citadas anteriormente, viram que logo após a visita de um Papa a Moscou, o mesmo terá dificuldades em retornar ao Vaticano, e depois, na própria visão mística, não o viram mais. Mariloli, uma das meninas, chegou a exclamar: "Talvez o Papa esteja escondido como os outros." E o que significa este escondido como os outros? Porque no ápice desta perseguição, a Santa Missa, por exemplo, no orbe católico, não poderá ser celebrada publicamente. Poucas igrejas conseguirão abrir as portas. Será algo avassalador. Como estudioso deste conteúdo, observo que o cristianismo se tornará uma réplica do seu começo, quando foi perseguido cruelmente e os cristãos se encontravam às escondidas em catacumbas. Reviveremos, segundo Nossa Senhora, um breve tempo, nesta crítica e até funesta situação. Será o domínio anticrístico no mundo. Segundo as videntes de Garabandal, a Igreja parecerá perdida. Portanto, este alerta não é nenhuma espécie de sensacionalismo, mas realismo, porque temos como subsídio e fonte de informação as próprias mensagens de Nossa Senhora, o relato das videntes e já o aumento das notícias envolvendo esta perseguição. Destaco que, durante as visões, elas perguntaram quem fará isto, e a Virgem respondeu numa palavra: o comunismo.
Mas aqui faço uma observação de que existem, infelizmente, outras motivações para essa perseguição aos cristãos. E ela começou a piorar nos últimos 5 anos. Cito algumas notícias relacionadas. BBC News. Crescente perseguição religiosa, uma ameaça para todos, onde destacou um aumento significativo na Síria e Iraque. Na época, inclusive, o príncipe Charles fez um apelo à tolerância religiosa. 5 de fevereiro de 2016, o Parlamento Europeu qualifica como genocídio perseguição de cristãos na Síria e Iraque. O Parlamento Europeu aprovou por unanimidade uma resolução na qual assegura que o grupo terrorista do Estado Islâmico está perpetrando um genocídio contra cristãos e outras minorias religiosas e étnicas, na Síria e no Iraque. 26 de dezembro de 2016, um cristão morto por causa da fé a cada 6 minutos em 2016, afirma estudo. Máximo Introvigni, diretor do Centro de Estudos Novas Religiões, sigla CESNUR, afirmou que durante o ano de 2016 já foram assassinados perto de 90 mil cristãos por causa da fé, quer dizer, 1 a cada 6 minutos aproximadamente, destacando ataques na África. 26 de outubro de 2017, Iraque enfrenta armados os cristãos a fugir outra vez da planície de Nínive. Centenas de cristãos iraquianos que estavam tentando reconstruir suas vidas na planície de Nínive, depois da expulsão do Estado Islâmico, foram obrigados a fugir novamente de suas casas diante dos confrontos entre a milícia curda e o exército iraquiano. 26 de outubro de 2017, 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, sigla ACN, apresentou o Relatório de Liberdade Religiosa, ILR, que analisa o estado deste direito humano para todos os credos, em 196 países em todo o mundo. O Papa Francisco, repetidas vezes, já condenou esta perseguição e pede providências e orações, assim como os demais líderes religiosos. Neste ano, 2019, 31 de janeiro, o Parlamento Português condena a perseguição contra os cristãos no mundo. O Parlamento Português aprovou por unanimidade, no último dia 25 de janeiro, um voto de condenação e pesar pela perseguição, intolerância e violência contra os cristãos no mundo. 8 de maio de 2019, denunciam que o politicamente correto permite perseguição a cristãos em nível genocida. Especialistas em liberdade religiosa denunciaram que o politicamente correto, que busca não incomodar nem ofender ninguém, é um fator importante que permite a crescente hostilidade contra os cristãos no mundo, que em alguns lugares chegou quase ao nível genocida. Vejam que esse termo genocida é citado muitas vezes. Há poucos dias atrás, a ONU alertou sobre o aumento da perseguição de cristãos pelo mundo. E novamente aqui no site da BBC News 2019 destaca a seguinte manchete: perseguição cristã em níveis próximos ao genocídio. Isso é muito sério. A perseguição aos cristãos em partes do mundo está quase no nível de genocídio, de acordo com um relatório ordenado pelo secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt. Em 22 de abril de 2019, constatou The New York Times Magazine: fora dos Estados Unidos, a perseguição aos cristãos é real, como mostram os atentados no Sri Lanka, por exemplo. Ranking: países onde a perseguição é pior. A organização internacional Open Doors, que atua em mais de 60 países para apoiar cristãos perseguidos, elabora um ranking anual dos países mais hostis para o grupo religioso, que serve como indicador global das nações onde direitos humanos e religiosos são violados. A organização afirma que os cristãos são um dos grupos religiosos mais perseguidos do mundo e define essa perseguição como qualquer hostilidade experimentada
como resultado da identificação com Jesus Cristo. Vejam, entre as formas de hostilidade estão o risco de prisão, perda de casas e bens, tortura física, decapitações, estupro e até a morte. De acordo com o Open Doors, todos os meses, em média, 345 cristãos são mortos por motivos relacionados à sua fé. 105 igrejas ou locais cristãos são queimados ou atacados. 219 cristãos são detidos sem julgamento, sentenciados ou presos. Estima-se que 245 milhões de cristãos vivam atualmente nos 50 países que sofrem as restrições mais rígidas. Pela primeira vez, desde que a organização monitora a questão, com início na década de 1970, a Índia entrou para o top 10 dos países mais opressores aos cristãos. Ao mesmo tempo, a China subiu 16 posições, passando de 43º para o 27º lugar. Como cada um dos dois países tem população de mais de 1 bilhão de pessoas, os coordenadores do ranking veem essa tendência com muita preocupação. O país com as piores condições para os cristãos é a Coreia do Norte. Vejam, Nossa Senhora falou para as meninas em Garabandal, o comunismo. Lá, por 18 anos seguidos, está sendo intensificada esta perseguição. Nessa ditadura comunista, é ilegal ser cristão e muitos são mandados para os campos de trabalhos forçados quando são descobertos, segundo a Open Doors. Enfim, a listagem é enorme, mas cito mais essa da BBC News, que também destaca que a China, a perseguição, já está fazendo com que os cristãos retornem às igrejas subterrâneas. Notem o que citei sobre os primórdios das catacumbas. Esta é uma prova inequívoca que esta perseguição iniciou seu período mais grave, no qual teremos, na minha análise, a realização dos segredos de Medjugorje, culminando com o aviso e o grande milagre profetizado por Nossa Senhora em Garabandal. Mas isso serão temas de outros vídeos e muitas lives explicativas. Por fim, Nossa Senhora disse que os que têm fé e vivem suas mensagens não precisam temer, e nisto notamos que a sua presença há mais de 38 anos em Medjugorje está plenamente justificada. Rainha da Paz, intercedei por nós, protegei-nos. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.